E o nosso programa está começando agora. O Câmara Brasil traz como primeira matéria o assunto que é qualidade em transporte. Transporte e logística, você sabe como escolher uma boa solução? E é para você que nós vamos apresentar a MAB Transporte, a grande referência do Paraná. Homero, muito se tem falado em planos de crescimento. O Brasil está preparado adequadamente para, de uma hora a outra, aumentar o número de produtos transportados em nossas estradas e portos? Hoje, de uma hora para outra, não. Exige um planejamento a longo prazo, né? Hoje as estradas ainda continuam bem defasadas, principalmente no norte e no nordeste, no interior do Brasil principalmente. E o transporte rodoviário se torna muito caro. Empresas como a Camil, né, do Rio Grande do Sul, já optou pelo transporte através de cabotagem, através do porto a porto, né? Ela embarca o arroz do Rio Grande do Sul até o Nordeste, através de portos, né? Para quê? Para redução de custo, porque a malha rodoviária do Brasil não está apta para atender toda a necessidade. Hoje, nem todas as empresas estão preparadas para atender o mercado. Existem muitas empresas aventureiras, né? Que acham que é só transportar uma mercadoria de ponto A ao ponto B. Mas o transporte e a logística, no caso, são muito mais do que isso, né? A gestão da informação é muito importante para o cliente, né? Em sua opinião, qual a importância da logística para o mercado de forma geral? Sem logística, no mercado não se tem êxito, né? Não há lucro. Então, com um mundo cada vez mais globalizado, a logística se torna primordial para a redução dos custos. E o que pode ser considerado um sistema de transporte e logística eficiente de última geração? Transporte com qualidade e eficiência, ele segue a premissa básica. Coleta no prazo, entrega no prazo e com qualidade, né? Não adianta nada você entregar o material no prazo errado, intacto, e nem entregar o material no prazo certo sem qualidade no produto, né? Última geração, hoje se fala muito em sistema de informação. Uma empresa adequada ela tem que ter um sistema de informação que integre a empresa como um todo, né? Então todos os setores têm que se comunicar de forma rápida e ágil. Hoje, se você me falar assim, se existem sistemas bons no mercado, existem vários softwares, né? Eu poderia citar vários aqui, mas não é o caso hoje, né? Homero, uma logística adequada pode maximizar rendimentos e reduzir custos? Sim. Hoje a gente fala em redução de custo, e por mínimo que seja a redução de custo, ela é visível, né? Eu posso dar um exemplo a 1 centavo. Vamos dizer assim, eu tenho uma caneta para transportar. Uma empresa paga 10 centavos o frete da caneta e a outra empresa paga 8 centavos o frete da caneta. Então, é uma diferença de 2 centavos. Você vai falar, pô, tá nada. Agora você bota em 1 milhão de canetas. Então, a 10 centavos é 100 mil. A 8 centavos é 80 mil. Então, já são 20 mil de economia que você poderia ter perdido pelo ralo. E qual a sua análise do segmento de transportes no Brasil? Transportes em geral, eu posso falar com propriedade do rodoviário, né? Todo tipo de transporte ainda se torna muito, muito caro em vista dos impostos no Brasil, né? De uma forma geral. Então, a carga tributária no Brasil sobre combustível, manutenção de peças de veículo, tudo isso vai deixando o preço mais caro, né? Não vou falar nem do aéreo, porque é um absurdo o valor do aéreo, né? O que dá para fazer para reduzir custo no Brasil para esse tipo? Vou jogar contra mim, hein? Investir na malha ferroviária, né? Hoje a nossa malha ferroviária é muito pobre, né? Outro exemplo é pegar o exemplo das rodovias de pedágio, da 101 no trecho do Rio Grande do Sul ao Paraná e da 116 do Rio Grande do Sul até São Paulo, onde os pedágios são justos, onde se consegue trabalhar um frete e um preço melhor para o cliente. Diferente de quando você manda um veículo para o interior do estado, que se torna muito caro. Muito mais caro, às vezes, muito mais caro o pedágio de mandar um carro para Foz do Iguaçu do que mandar para o Nordeste. Homero, quais devem ser os critérios adotados por quem deseja contratar uma empresa que atua nesse segmento? Hoje, o principal é ver se a empresa é idônea, se ela está em dia com os impostos, em dia com os pagamentos dos funcionários, verificar se ela tem a pólice
de seguro vigente, né? E verificar se o sistema é de qualidade e fazer entrevista com outros clientes para verificar se o sistema de qualidade dessa empresa é bom ou não. E quais podem ser as consequências de uma má escolha? Uma escolha que seu material pode não chegar na data planejada, o material pode chegar avariado, o material pode ser roubado e não ter seguro e você pode perder toda a sua carga sem indenização. Essas são as principais consequências, né? Fora dos estresse do dia a dia, né, que você vai ter pela má qualidade do serviço, né? E você pode acabar perdendo muitas vendas pela má qualidade do serviço de uma transportadora ou de uma logística, né? Jair, nos apresente a MAB Transporte. Quem são vocês? Afinal de contas, sabemos que é uma empresa jovem. Fale dessa empresa. Então, Alberto, a MAB ela é uma empresa que atua no segmento de transporte rodoviário, na modalidade dedicado. Nós também atuamos no transporte emergencial. E é uma empresa que, como você falou, jovem, tem um espírito jovem e totalmente aberta à inovação e às novidades do mercado. E é onde nós tentamos fazer a nossa parte nessa cadeia tão complexa, né? E por que a escolha de Curitiba para a sede da empresa? Curitiba é nossa cidade, né? Nossa cidade natal, nossa cidade onde nós aprendemos, é onde a gente ganhou experiência, onde nos deu segurança e coragem para iniciar o nosso projeto, né? Curitiba é nosso lar. Fale um pouco sobre a estrutura que vocês oferecem para solucionar os problemas de transporte de cargas dedicadas. A MAB ela se propõe a entregar um serviço de excelência, né? O nosso lema é excelência em todas as direções e a gente realmente vive isso. A gente promete para o cliente algo que a gente realmente pode cumprir e a gente trabalha com a total transparência, né? A gente abomina o jeitinho brasileiro para as coisas, a mentira a gente não gosta, nem um pouco, e a gente é totalmente transparente. E a resolução para o cliente, o que ele quer? Ele quer a qualidade do serviço dele, como já foi dito, no prazo, sem avarias. E quando há um problema, porque há problema, a gente não é louco de dizer que não, nós solucionamos ela sem respingar no cliente, ou minimamente para o cliente. Deixamos bem interno para que ele se incomode o menos possível. E quanto à frota de caminhões da MAB? A MAB, ela entende que para ser sustentável, devido aos altíssimos custos com frota, manutenção, impostos, até para a própria compra do veículo novo, né? Os juros altíssimos no nosso país, nós mesclamos nossa frota entre frota própria, agregados, terceiros, e com isso nós conseguimos também fazer girar a roda toda, né? Todo esse ciclo de veículos, né, que estão disponíveis aí no nosso país. Então, na verdade, quem acaba ganhando bastante com essa terceirização de frota, com essa preocupação de vocês com a frota de caminhões, são os clientes. Perfeito. Esse é o objetivo, que você consiga reduzir o custo e você consiga manter a qualidade. Para isso, a MAB ela mantém um processo de contratação quando há um terceiro muito bem apurado, né? Onde tem muitas verificações, checklist em veículo, tudo mais, para que não se perca a qualidade. As cargas transportadas por vocês, de uma forma geral, são rastreadas? O rastreamento da carga, ela impacta muito na questão do custo, né? O rastreamento de uma carga, ele é muito caro. Então, tudo vai depender da necessidade e da exigência do cliente. Na verdade, é muito simples. Se o cliente exigir, o tipo de mercadoria dele exigir, ela será rastreada. Vocês fazem um gerenciamento de risco? E se fazem, qual a importância dele? O gerenciamento de risco ele é fundamental no transporte. Uma transportadora séria e comprometida com o cliente, ela vai ter o gerenciamento de risco. Por quê? Além dele gerar a segurança, a rastreabilidade da carga quando exigido, ele também tem toda a parte de verificação socioeconômica daqueles que estão envolvidos com a carga, certo? E ele, além de tudo, é a base para um sinistro, um eventual sinistro, onde obrigatoriamente ele tem que existir. Jair, afinal de contas, quais são todos os serviços oferecidos por vocês? Então, a MAB ela atua diretamente no transporte rodoviário de carga dedicada, carga lotação, onde basicamente coletamos de A para B, dentro de tempo e exclusividade para o cliente. Também atuamos na carga emergencial e também atuamos em projetos logísticos. Também conseguimos fazer projetos, atuar junto ao cliente e auxiliar ele na organização
de toda a sua cadeia logística. Podemos fazer isso também. Sabendo que a MAB é uma empresa paranaense que tanto nos orgulha, onde está localizada essa empresa e as suas bases? Não, a nossa matriz é aqui em Curitiba, né? Nós temos um terminal ali, um armazém na região do SIC, da cidade industrial. Mas temos nossas bases operacionais, como falamos, a empresa é uma empresa enxuta, uma empresa que tende e busca a ser sustentável, a manter a sua saúde financeira. Então nós temos bases operacionais em São Paulo, em Salvador, em João Pessoa e em Brasília. Como é feito o atendimento feito por vocês? Vocês vão até eles, prestam consultoria? Sim, com certeza. Quando há necessidade, tivemos a oportunidade de participar de alguns projetos e auxiliar o cliente, dando a nossa expertise no negócio e muitas vezes auxiliando ele a reduzir um pouco o custo, jogando até um pouco contra o nosso objetivo de lucrar também como empresa, mas auxiliando ele, informando ele que ele pode reduzir determinados custos, sem contar na própria organização dele, operacional e da própria logística dele no tocante do transporte, né? E quanto à capacitação dos profissionais? Nós buscamos, como a MAB é uma empresa muito jovem, nós buscamos aliar a juventude com a experiência. Naturalmente buscamos pessoas que têm essa experiência de mercado, mas também que busquem a sua capacitação técnica e acadêmica, porque é fundamental unir. E a MAB hoje dá essa oportunidade para o seu funcionário, para que ele possa trazer o conhecimento acadêmico junto com a experiência que ele já tem de mercado e até naturalmente com a novidade, né? E quanto à preocupação em relação ao meio ambiente? Meio ambiente, a MAB ela busca trabalhar com veículos. Como o nosso principal impactante no meio ambiente é a poluição dos veículos, nós buscamos trabalhar com os veículos mais novos possíveis, onde eles já vêm com uma tecnologia de combustível que emite menos poluentes, e essa é uma política que nós tentamos manter e focar. Esse é o nosso principal objetivo impactante ali no meio ambiente. Geograficamente falando, para quais regiões vocês dão atendimento? Hoje a MAB ela pode atuar em todo o território nacional, porque o dinamismo da carga dedicada ele permite isso. Então nós atuamos em todo o território nacional, fazemos coleta em qualquer cidade do Brasil, para qualquer cidade do Brasil. Tanto que temos clientes no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás, São Paulo. São clientes que hoje nós atuamos com expedição e com recebimento de carga. Jair, qual é a melhor forma para manter contato com a MAB Transportes? Entre no nosso site, no www.mabtransportes.com. Ali você tem os nossos contatos, você tem a forma de de entrar em contato conosco, ali tem e-mail. Também tem o nosso telefone, que é o 41 3059 0006. Nós vamos lhe atender com todo o carinho, com toda a dedicação que você merece. Queremos agradecer a participação de vocês e qual a mensagem final que você pode deixar a quem não abre mão de qualidade no transportes? Então, como eu mencionei, nós temos como primícia básica, né, a excelência, né? Então a gente busca a excelência sem passar por valores. A gente entende que a concorrência ela é livre e que realmente ganha aquele que oferecer um serviço de qualidade, aquele que oferecer um serviço, principalmente que o compromisso seja cumprido. Então, se você buscar na MAB uma alternativa para o seu transporte, você tem a certeza que o compromisso assumido contigo será cumprido, né? O teu objetivo com o transporte será cumprido através da MAB, porque o nosso compromisso contigo o teu resultado final, é aquilo que você busca na tua venda e naquilo que você busca de crescimento e melhoria para o seu negócio também. Você tem segurança no seu sorriso? Ele, além de estético, é funcional? Tem certeza de que é o seu melhor cartão de visitas? Sobre o resgate da autoestima através de tratamentos odontológicos, que estamos aqui na Odonto Palladium para ser a referência desse nosso próximo tema. Doutor Marcelo, o brasileiro é conhecido como um povo sorridente, um povo alegre, um povo feliz. Ele tem por hábito cuidar, preservar a dentição? Olha, Roberto,
O apelo estético que existe hoje no país, ele é muito grande. Hoje os artistas todos aparecem com aqueles sorrisos brancos, aqueles sorrisos perfeitos, né? Poderia ser melhor, mas realmente aqui no Brasil ainda as pessoas têm procurado muito por ver na TV, eles estão sempre procurando a melhor dentição. Até porque tem a questão funcional também, né, doutor? Com certeza, com certeza. Mais importante do que sorrir bem é mastigar direito com os dentes também. Isso quer dizer que um belo sorriso é um ótimo cartão de visitas. Mas com certeza. Essa pergunta é muito fácil de responder quando a gente olha para aquelas pessoas que não têm os dentes à frente e pergunta para eles: você consegue sorrir tranquila? Você consegue falar tranquilo? Doutor, que tipo de pessoa pode fazer uso do clareamento dental? O clareamento dental ele é indicado para quase todas as pessoas. O resultado estético do clareamento dental ele funciona muito bem quando a gente tem dentes que ainda estão bons, né? Aquele dente que foi feito canal ou aquele dente que tem muitas restaurações acaba não dando um resultado muito bacana. Mas para quem tem aqueles dentes que já são naturalmente amarelos, o resultado fica bem bacana. E quais são as formas de clareamento? As formas de clareamento eu gosto de dividir em dois diferentes. Um que a gente usa no consultório e um que a gente usa em casa, né? O de consultório, a gente vai aplicar um gel um pouco mais forte, porque a gente tem um controle melhor para a pessoa não engolir. E a gente acaba usando também uma luz de laser para acelerar o processo, né? Os dois resultados acabam chegando parecidos, mas o de consultório é mais rápido. Doutor Marcelo, os produtos usados são seguros à saúde? Os produtos usados são seguros porque quando a gente faz o caseiro, a gente acaba usando um gel com uma concentração um pouco menor. Então a gente tem um controle, eu geralmente indico para o paciente de limpar com uma gaze aquele excesso de gel para não ficar engolindo. E quando a gente faz aqui no consultório, a gente tem um controle muito grande com o sugador para não deixar a pessoa engolir, porque o gel que a gente usa no consultório é com uma concentração um pouco maior mesmo. E o clareamento altera as restaurações já existentes? Isso é aquele problema que a gente citou no começo. Infelizmente, quando a gente tem muitas restaurações nos dentes da frente, o clareamento não vai mudar. Então a gente indica, faz o clareamento primeiro e depois começa a trocar as restaurações para a gente conseguir fazer uma restauração que fique parecido com o resultado final do clareamento. Doutor Marcelo, a partir de que idade pode se fazer implantes? A questão de idade, não existe um tempo certo. Para falar sobre implantes, é interessante a gente começar com o básico, então. O que seria um implante, né, Roberto? O implante é um parafuso de titânio que vai dentro do osso. Então, quando a gente pensa em idade, a gente tem que pensar em osso. Em que idade a formação óssea já terminou? Será que com 17 anos, 18 anos? É por aí. Mas a gente, quando tem um caso que é um paciente mais jovem, às vezes a gente recomenda um raio-x de mão para saber se a formação óssea já está completa, para ver se não vai mais ter alterações ósseas para a gente poder fazer. É possível fazer implante mesmo convivendo há muitos anos com dentadura? De novo, voltamos para o osso. A dentadura, o que acontece? Quando a gente perde os dentes, os nossos ossos começam a reabsorver. Então, quando a gente usa muito tempo uma dentadura, às vezes a gente vai olhar o raio-x e já não tem quase nada de osso. Então, a gente pode partir para enxertos de ossos, essas coisas um pouco maiores, né? Mas tem casos também que pacientes com dentadura há muito tempo, a gente tira um raio-x e está perfeito de osso, a gente só faz o implante mesmo. E o implante dentário é feito na própria clínica ou precisa de um ambiente hospitalar? Geralmente fazemos na própria clínica mesmo. Só quando alguns casos muito específicos, umas cirurgias muito maiores, a gente acaba precisando de médico anestesista, alguma coisa assim. Mas na maioria dos casos fazemos na clínica. E como é o pré e o pós-operatório? O pré e pós-operatório, na verdade, também depende muito do paciente. Quando o paciente está bem de saúde,
não tem nenhum grande problema, assim, uma diabetes descontrolada, uma pressão alta descontrolada, alguma coisa que está fora do normal, o pré-operatório é bem tranquilo, a gente não precisa fazer nada de recomendação específica, e o pós-operatório também, uns 2 dias depois, a pessoa já não sente mais nada. Eu gostaria que o senhor nos falasse agora sobre a questão de sensibilidade de quem faz o implante, logo após o implante, e também a questão de segurança. A pessoa pode ir à praia à vontade, mastigar uma maçã, comer um churrasco? Logo que a gente termina a prótese sobre o implante, a gente recomenda ir com calma. Por quê? O implante ele é muito bom, mas ele ainda não é dente. Então, a questão de sensibilidade a gente tem um pouco menos. Então, o que pode acontecer é que a pessoa não sabe controlar muito bem a força da mastigação. Principalmente aqueles pacientes que já usaram próteses simples, aquelas próteses totais por muito tempo, elas não sabem muito bem a força que elas têm na mastigação. Então, o que pode acontecer logo depois que a gente faz uma prótese de implante é a pessoa não saber controlar a força, daí morde muito forte, bate dente com dente, se morde a própria bochecha. Então tudo isso a gente fala para ir com calma no começo para se adaptar o quanto antes. E é verdade, doutor, que depois de feito o implante, além de ser quase imperceptível que a pessoa está usando o implante, também tem a questão de que os dentes ficam totalmente alinhados, perfeitos. Isso aí, quando a gente faz um implante, a gente consegue substituir muito bem na questão estética e na questão da função também sobre a mastigação. Então realmente, quando a gente faz um trabalho bacana, isso vai também, depende do material que a gente vai usar, depende da qualidade da estética, do protético que a gente vai usar. Então a gente consegue fazer um trabalho bem legal que consegue enganar muita gente. Doutor Lúcio, quando deve ser realizada a primeira consulta a um ortodontista? Olha, Roberto, eu acho que por volta dos 6, 7 anos é uma idade ideal. Eu vou explicar por quê. Por volta dos 6, 7 anos, a criança está numa fase que está no início da troca dessa dentição decídua, que são os dentes de leite, para os dentes permanentes. Então, o ortodontista já consegue detectar algum tipo de problema nessa fase, né? E o que vem a ser maloclusão? Olha, eu acho que para a gente entender o que é uma maloclusão, a gente deve entender primeiro o que é uma boa oclusão, digamos assim. Então eu vou tentar explicar para você e para os nossos telespectadores aí o que vem a ser uma boa oclusão. Então a gente tem aqui esse modelo, onde é possível notar que o nosso paciente aqui, ele tem todos os dentes estão alinhados, não tem espaço, não tem dente girado, e ele morde de uma maneira que os dentes superiores da maxila ficam um pouco para fora dos dentes inferiores. Então isso, de uma maneira leiga, entre aspas, aí, vem a ser uma boa oclusão, né? Qualquer fator que fuja disso é considerado uma má oclusão. Então qualquer espaço, qualquer dente girado é considerado uma má oclusão. Doutor Lúcio, quais são os tipos de correções que podem ser realizadas? Hoje em dia é possível realizar qualquer tipo de correção em ortodontia. Logicamente que não só a ortodontia é necessário para fazer esse tipo de correção. Então muitas vezes é necessário a ajuda de algum outro colega, de alguma outra especialidade para que seja possível realizar todos os tipos de correções. E existem vários tipos de aparelhos? Existem vários tipos de aparelhos, sim. Se for para a gente ficar falando aqui sobre tipos de aparelho, a gente vai ficar um dia todo aí, a gente não vai chegar ao final de todos, né? Então eu vou tentar resumir aí para você quais são os tipos principais, né? Seriam os aparelhos fixos, né, que seriam esses aqui, que são aparelhos, eu considero o convencional, que é esse metálico, e o estético, que é um aparelho que tem uma aceitação bem bacana aí por parte do público adulto, né, porque é um aparelho que fica bem discreto aí na boca. Existem também os aparelhos removíveis, né, que são aparelhos que o próprio nome já diz, que o paciente pode remover. Então, em alguns casos, a gente pode corrigir utilizando esses aparelhos. Existe também o aparelho sem bractes, que é o que a gente tem de mais novo hoje em dia, que seriam placas, né, onde o paciente não tem bractes na boca,
são utilizadas placas que a gente consegue movimentar os dentes, né? E existem as contenções, que são aqueles aparelhos que são utilizados após o uso do aparelho ortodôntico, que é necessário para manter o que foi feito pelo aparelho ortodôntico. Em média, quanto tempo demora um tratamento? Olha, a média que a gente pode colocar aí de 1 ano a 3 anos e meio. Né? É claro que existem inúmeras variações, isso vai variar também de acordo com o nosso paciente. Aquele paciente que não vem nas consultas, que quebra sempre o aparelho, vai levar, logicamente, que mais tempo para ser tratado. Mas dentro dessa faixa etária aí de 10 meses, de 12 meses até 3 anos e meio, eu acredito que possa ser resolvido qualquer tipo de problema. E depois de corrigido a função, a estética do dente, pode acontecer de haver a necessidade da pessoa retornar ao profissional depois de um determinado tempo? Sim, é necessário que ele volte sempre para fazer as consultas de manutenção, entre aspas, né? Porque a gente chama de manutenção também enquanto ele está de aparelho. Mas a hora que você tira o aparelho, então mais ou menos aí a cada 6 meses, uma vez por ano, ele retorna para a gente estar analisando para saber se está tudo correto aí. Doutor Lúcio, além dessas técnicas comentadas, faladas, quais são os outros tratamentos que essa clínica, que é o Odonto Palladium, realiza, trata? Correto. Hoje em dia o Odonto Palladium é uma clínica multidisciplinar, né? Então a gente atende aí em todas as frentes da odontologia. Então desde uma odontologia mais convencional, que seria restaurações, tratamento de canal, extrações, até mesmo colocação de implante, prótese, tratamento ortodôntico, né? Tudo isso a gente consegue resolver hoje em dia. E também a gente está atuando na área de estética facial, né? Hoje em dia, que está muito utilizado pela odontologia também, né? Que seria o uso da toxina botulínica e do ácido hialurônico voltado para a odontologia. Né? A gente está nessa frente também. Bacana. Qual é a melhor forma para obter mais informações sobre o que nós falamos agora? Olha, Roberto, eu acho que primeiramente deve ter uma relação muito transparente entre nós, os profissionais, e os nossos pacientes, né? E além disso a gente está também em todas as redes sociais, né? Tem o nosso site, lá você vai encontrar todos os nossos telefones, todos os nossos contatos por lá. Doutor, finalizando, o sorriso continua sendo o melhor cartão de visitas? Sem dúvidas, Roberto, eu acho que hoje em dia o sorriso é considerado, sem dúvida nenhuma, o nosso cartão de visitas, né? E não só o sorriso, eu acho que hoje em dia todo o rosto é considerado esse nosso cartão de visitas. E o sorriso, ele está no meio do rosto, né? Então é a nossa obra de arte que está envolta por essa moldura que é o nosso rosto. Muito obrigado. De nada.